Audiolivro Cartas de Cristo. Endereço na internet: www.cartasdecristobrasil.com.br. Traduzido por Almenara Editorial. Endereço na internet: www.almenaraeditorial.com.br. Todas as cartas e outros materiais recebidos de Cristo por este canal foram, desde o princípio, postadas na internet, para facilitar a rápida difusão mundial da informação. Ele diz: Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz: Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, num importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes num contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo.
Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação por vezes estranha das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu, quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E, assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. Isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar, a todo momento, que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez, quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e saberá que esta é a resposta verdadeira. Sumário das cartas. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre curador. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré, a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos.
Seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos, e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena, e portanto necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e de uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Textos complementares. Texto número 16. Os últimos dias. Eu, o Cristo, conhecido como Jesus na região da Palestina há mais de 2000 anos, volto agora, neste tempo tão crítico da história no mundo, para falar com você. Enquanto diminuo as vibrações da consciência para fazer contato com as vibrações terrenas, vejo um mundo de luz e sombra, de elevação espiritual e desespero. Vejo a degradação do espírito humano. O mundo está, na sua maior parte, em um estado de escuridão. A pessoa mediana que lê as minhas palavras talvez sinta que esta afirmação é um exagero no que se refere à sua vida moderna. Porém, para compreender a completa gravidade do que está acontecendo na Terra, uma pessoa deve primeiro experimentar um momento de luz. Primeiramente, preciso falar sobre o que está acontecendo com as crianças no mundo todo. Você percebe até que ponto a escuridão se espalhou através dos vários estágios e condições da infância. As crianças, com suas mentes naturalmente ansiosas e curiosas, sempre buscando algo interessante e novo para prender a sua atenção, entram na pré-adolescência e, por natureza, sendo tomadas pela curiosidade sexual, são estimuladas e alimentadas pelos livros e programas de rádio e televisão em nível mundial. Sim, você diz, nós sabemos disso. E eu digo, mesmo assim vocês permitem que isto aconteça. Se você fosse filho da luz, teria tanta compaixão que se levantaria com os outros e diria, a uma só voz àqueles que estão enriquecendo à custa de sua mente e de suas crianças. Chega, nós não vamos mais permitir que vocês façam isto conosco. Nós nos recusaremos a ver e ouvir o que vocês gostam de imaginar em suas mentes rudes, violência, perversão, sexo explícito, suas brigas e discussões contínuas. Nós ansiamos retornar à paz e alegria da qual nossas almas descendem. Hoje, sem saber, inocentemente, as crianças estão sendo atraídas por pessoas com intenção egoísta e sexualmente gananciosa, para suas redes de perversão sexual. Se você fosse filho da luz, não conseguiria dormir à noite sabendo que estas pequenas crianças inocentes estão sendo usadas para satisfazer fantasias e impulsos sexuais de homens adultos.
Estas crianças estão mergulhadas em excessos que nunca buscaram e também no desespero de um coração angustiado, pois não sabem o caminho de volta para sua inocência original. Sua infância está sendo roubada e elas são privadas daqueles anos importantes de desenvolvimento emocional normal. Se você fosse filho da luz, sentiria as dores delas como se fossem as suas? A sua consciência não lhe daria descanso até que se levantasse, juntamente com outros, para afirmar com toda a força de seu coração e alma, que este terrível abuso da fragilidade e inocência das crianças deve acabar. Você talvez se pergunte, inocentes? Nossas crianças modernas? Se você fosse filho da luz, saberia que elas são inocentes até que assimilem as coisas da escuridão que são engendradas pela mente humana na Terra. Você, ser terreno, diz que o mundo não está na escuridão, que isto é um exagero. Você acostumou-se tanto com a escuridão que não a reconhece mais. Seu mundo está cheio de nações devastadas pela guerra. Está sobrecarregado com as grosseiras frequências vibratórias mentais e emocionais de egoísmo e de total desprezo pela vida. As ruas das cidades são agora vias de perigo, com motoristas raivosos, assaltantes invejosos das posses de outros, predadores e perseguidores ávidos, à espreita de conquistar e controlar os outros através da força sexual. O número destes predadores pode ser menor que a quantidade de cidadãos médios, porém se você fosse filho da luz, jamais teria permitido a tais pessoas prosperarem. Mas eles prosperam em seu meio porque a sua própria mente está cheia de tais comportamentos, que você vê em seus meios de comunicação. Você se tornou duro e insensível em relação a estes horrores e, assim, permite que eles se multipliquem em seu ambiente como um vírus mortal. Enquanto desço e entro em sintonia com este miasma de pensamentos mortíferos e sentimentos destrutivos, sinto a dor vivenciada pelos inocentes que caem vítimas daqueles que encontram excitação e sensação de poder quando aterrorizam os mais fracos. Verdadeiramente estes são, como vocês dizem, os últimos dias, o período em que a vida na Terra se tornou universalmente rude e afastada das leis da existência. Poucos dos bilhões de habitantes da Terra param para se perguntar: o que há além desta escuridão? Haverá luz? Onde está a luz? Por que ela não se revela para nós? Em resposta ao urgente e ardente questionamento de algumas poucas pessoas traumatizadas pelas poderosas emoções predatórias de outros, como eu não poderia voltar neste momento, para alcançar aqueles que perguntam, aqueles que sinceramente anseiam por um caminho seguro para saírem da escuridão que satura cada aspecto da vida da maioria das pessoas. Você reconhece que eu sou, verdadeiramente, o Cristo que veio para ensinar e mostrar o caminho para fora da escuridão e para levá-lo à luz? Como eu poderia deixar de vir em resposta à sua dor? Você não sabe que eu sou amor, e que a natureza do amor puro é de atender às necessidades dos seus amados. Fim do texto complementar número 16. Se gostou do conteúdo dessa carta, convidamos você a ouvir o texto complementar número 17. Acesse na internet www.cartasdecristobrasil.com.br. Somos profundamente gratos ao Pai, Mãe, Vida, pelo auxílio na produção deste audiolivro.